Estar abrindo a palavra, queridos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 3. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3, onde a palavra de Deus diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, aquele que não tem algum tipo de problema com o dinheiro, que atire a primeira pedra, né? Quem nunca se preocupou se teria o dinheiro certo para pagar uma conta, né? Para pagar um boleto? Qual família, qual casal, né? Nunca teve algum tipo de desentendimento por alguma questão financeira? Qual pai, qual mãe nunca teve assim uma longa conversa com o filho para explicar que não tinha dinheiro para pagar, realizar aquela vontade do filho? Quantas pessoas já não perderam noite de sono por causa de dívidas e problemas financeiros? Então, o dinheiro, queridos, ele é um problema em nossa vida espiritual. Também, pessoas que se decepcionaram com igrejas e líderes por escândalos financeiros. Pessoas que esperavam que Deus lhes daria prosperidade e ficaram decepcionadas. Pessoas que deram o dízimo, a oferta, com a expectativa de receberem uma bênção em troca, e a coisa não aconteceu do jeito que esperavam. Outros que deixaram de dar qualquer tipo de contribuição na igreja porque já não confiam mais em qualquer tipo de liderança. Outros que até sofrem porque, por conta dos seus problemas financeiros, não conseguem contribuir mais. Então, a questão do dinheiro, ela ultrapassa os problemas, digamos assim, financeiros, matemáticos, bancários. São problemas existenciais, são problemas emocionais, são problemas espirituais. Afeta a nossa comunhão com Deus. Veja que no texto, Paulo chama a atenção de Timóteo para as pessoas que manipulavam o cristianismo para enriquecerem. O que ele diz aqui, aqueles que acham que a piedade é fonte de lucro. Há dois grupos. Existem os aproveitadores, existem os consumidores.
Os aproveitadores são aqueles que usam a religião para enganar, para extorquir o dinheiro das pessoas. São aqueles que vendem bênçãos, né? Há um tempo atrás, circulou um áudio, não sei se você já viu, depois esse áudio chegou para mim no WhatsApp e depois eu vi também no Instagram, alguns anos depois. Então, nesse áudio, uma mulher, ela oferecia orar por você por uma certa quantia. Então, quanto mais você pagava, mais ela orava. E aí tinha lá o pacote completo de oração, onde ela até garantia certas bênçãos. E eu, ouvindo esse áudio, eu fiquei muito triste, porque eu falei, gente, eu estou aqui orando de graça por esse povo, né? Estou ganhando nada, né? E estou orando. Então, fiquei triste. Então, existem os exploradores, né? E existem os consumidores. É a pessoa que vai a uma cerimônia religiosa, em qualquer lugar, inclusive numa igreja, querendo comprar uma bênção, né? Então, tem gente vendendo e tem gente comprando. Gente que acha que por meio da sua financeiro. Então, nessa visão, falta de dinheiro é falta de fé. Falta de dinheiro tem a ver com a ação do diabo na sua vida. A prosperidade para julgarmos se você é abençoado ou não. Então, deturpações. Como é que a gente pode entender de maneira saudável, correta, a relação entre dinheiro, prosperidade, segundo a palavra de Deus? Qual deveria ser a minha relação com o dinheiro a partir do momento que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador? Uma pergunta que nós queremos responder nessa manhã. Então, e a gente começa a resolver esse dilema quando a gente entende que o X da questão não está no dinheiro em si. O ponto não é quanto dinheiro eu tenho, nem o que eu faço com o meu dinheiro. A Bíblia não diz né? Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é o que Jesus disse, com outras palavras, Jesus vai dizer, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quem ou o que dos seus desejos, das suas preocupações, dos seus sonhos. A gente volta para a criação, a gente vai entender que o nosso coração foi criado para amar o Senhor, irmãos. Nosso maior desejo, alegria, deveria ser a presença do Senhor, a comunhão com Ele. Foi o texto que nós lemos no início, o Salmo 84. O salmista diz, a minha alma anela, deseja pelos atos do Senhor. Nossa preocupação maior deveria ser honrar o nosso Deus. E da vontade dele, é isso que significa temor do Senhor. Temor do Senhor é quando eu
levo a obediência à vontade de Deus a sério. Então, eu estou preocupado de fato. Não com o que as pessoas vão pensar, ou com o que a igreja vai pensar, ou com o que o pastor vai pensar. Eu estou preocupado com o que Deus vai pensar a respeito das minhas atitudes. Temor do Senhor. O pecado entrou na história como um vírus de computador, ele altera a nossa programação original. Então o seu coração continua tendo desejos, você continua tendo vontade, sonhos, expectativas. Só que o pecado direciona o nosso desejo para tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, nós chamamos de ídolo. Mesmo que seja uma coisa boa, mesmo que seja uma coisa lícita, mesmo que seja uma coisa correta. A grande questão espiritual é: quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? O centro do seu coração? Quanto mais o pecado domina o nosso coração, mais o nosso coração vai ser controlado. Ou melhor, mais nós vamos dedicar o nosso amor a uma série de pessoas, desejos, coisas. E Deus vai estar lá, né? Deus vai ser um item nesse amontoado, né? Deus vai ser mais um nesse monte de coisa que está dentro do seu coração. Às vezes você tem uma vida religiosa legal, você vai na igreja, mas o seu coração não pertence ao Senhor. O caso do jovem rico que foi procurar Jesus. Ele era um jovem que, você olha assim, poxa, esse cara aí é para casar, né? Isso aí eu quero como genro. Trabalhador, honesto, um bom filho, um bom cidadão, uma vida religiosa adequada, e ainda por cima, rico. Tudo que os olhos podem ver, o cara agradava, atendia. Mas o coração dele tinha um dono. E Jesus captou a quem pertencia o coração dele. Jesus quer o seu coração, irmão. Jesus quer o nosso coração. Estamos falando do dinheiro, poderíamos falar de outras coisas. Mas o dinheiro, ele é especialmente sutil, porque ele se mistura com outras coisas. A gente não adora as notas em si, as moedas em si, mas aquilo que ele pode nos proporcionar. E aí Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. E ele complementa: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem. Como todos os ídolos, queridos, o dinheiro, ele sempre vai nos pedir mais, né? Vai pedir mais do seu tempo, mais da sua atenção, mais da sua dedicação, sabe? É a mentira que a sociedade conta para a gente, que para você ser feliz, você precisa ter mais. Coisas mais novas, mais modernas, mais estilosas, marcas melhores, você precisa consumir mais. E para isso você precisa trabalhar mais. Então você
e aí começam a entrar pensamentos para outras formas, né? Quem sabe Deus vai te abençoar. Por que não, né? E aí um dia você ganha 100. Nesses tons. Pessoas que, por cobiçarem o dinheiro, em alguma parte desse processo, talvez você ganhe. Olha que coisa, né? Aí você, poxa, você vai estar desfilando com roupas melhores, um celular melhor, postando no Instagram fotos nos melhores restaurantes, quem sabe tendo uma casa melhor, um carro melhor. Mas talvez nessa altura do campeonato, já não sobrou nenhuma comunhão com Deus na sua vida. Perdeu o tempo de Deus, você perdeu a alegria da salvação, você perdeu a alegria de estar na casa do Senhor, e talvez você perdeu o seu casamento, e talvez você perdeu seus filhos, talvez você perdeu amigos, talvez você perdeu a sua paz. Ídolos, algumas vezes, dão o que você pede, mas sempre tem um preço. Quem nos abençoa gratuitamente é o Senhor. Ídolos, o Deus dinheiro cobra um preço, né? Eu vou falar uma verdade aqui com você, só entre a gente, tá bom? Só nós dois aqui. Presta atenção. Você, a partir de amanhã, não mais precisa preocupar com dinheiro, precisa fazer mais conta. Você vai poder viver o melhor desse mundo. Será que você não trocaria sua comunhão com Deus por isso? Será que, na verdade, você já não vendeu seu coração? E está só esperando essa proposta chegar para você? Só chegar que você assina. A boa notícia do Evangelho, irmãos, é que mesmo quando deixamos de amar Deus para amar outros deuses, Ele continua nos amando. O livro de Oséias descreve isso de forma mais dramática e mais clara. Mesmo
quando nós somos infiéis ao Senhor, apesar disso, Deus, como esposo fiel, não abandona o seu povo. O pecado domina o nosso coração e Deus nos ama tanto que por isso entregou o seu Filho. Jesus não cobrou um custo, não cobrou um preço, não botou valor financeiro na salvação. O nome disso é graça. Jesus Cristo, o Filho que Deus deu ao mundo, que tomou sobre ele nossa morte, nossa dívida. Colossenses vai dizer, o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz. Servimos a um Deus que perdoa dívidas, que nos concede crédito ilimitado, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. Ele não precisa levantar o nosso histórico, Ele sabe exatamente quem nós somos, e nós somos mal pagadores. Mas apesar disso, Ele continua te amando, Ele continua te dando graça, Ele continua te dando uma nova chance. Ele morre na cruz para que nossos pecados morressem com Ele. Ele ressuscitou para que pudéssemos experimentar uma nova vida. Ele envia o Espírito Santo para que você creia no Senhor, experimente libertação, renovação do coração. Ezequiel vai prometer que o Senhor ia tirar de nós um coração de pedra e nos colocar um coração de carne, um coração que é sensível à voz do Senhor. Então, porque o Evangelho, queridos, não trata de uma reforma exterior, é o seu coração. E o Senhor tem um novo coração para a gente, louvado seja o nome dEle. A obra que Deus tem para a sua vida é de dentro para fora. Antes de mais nada, precisamos ser libertos das nossas idolatrias. Porque, muitas vezes, por debaixo da idolatria do dinheiro, há outras idolatrias. A idolatria do que o outro vai pensar da gente. A idolatria de questões emocionais, de criação, imagem, autoimagem. Coisas muito íntimas e profundas, que nos levam a pecados, a pecados, a pecados. A partir daí, quando você entrega o seu coração ao Senhor, o Senhor te dá uma nova perspectiva da vida. Os velhos amores precisam ser tirados, e o novo amor precisa preencher o seu coração. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, o que te traz insatisfação? Qual é o sentido da vida para você? Qual é o seu maior prazer? Qual é o fundamento da sua alegria? O amor de Deus por você? A fé em Jesus me dá a certeza do amor de Deus por mim. 1 João, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei que Deus me ama e cuida de mim, apesar dos meus pecados. Eu sei que Deus me ama como eu sou. Ele me ama eternamente, sem oscilações. De forma, queridos, que a razão da minha alegria não pode ser o dinheiro, ter ou não ter. Meu maior prazer não pode ser as coisas que o dinheiro pode comprar. A minha felicidade não pode ser medida pelos bens materiais. Mais do que ninguém nesse mundo, o cristão tem condições de desenvolver uma visão avessa ao materialismo. Porque nós cremos no Evangelho. E eu preciso vigiar os meus olhos, para que os meus olhos não sejam dominados
por aquilo que o texto bíblico chama de concupiscência dos olhos, vaidade. Outra armadilha que nos leva ao dinheiro. Queremos ter porque queremos fortalecer a nossa vaidade diante dos outros. Meu coração precisa mergulhar no amor de Deus. Não permita, querido, que as dificuldades financeiras roubem do seu coração a alegria da salvação. Não permita que as pressões financeiras atrapalhem o seu relacionamento com Deus, diminuam o seu compromisso com o Senhor. Deus te alcançou com graça. O Filho dele morreu na cruz por você. O projeto de Deus para a sua vida não é você viver 100% do seu tempo para ganhar mais dinheiro. Você foi salvo para viver a vontade de Deus para a sua vida. Relacionamento com Deus através de Jesus. Então eu sirvo a um Deus que sabe das minhas necessidades e cuida delas. É por isso que nós podemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É por isso que todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que Jesus vai me dar tudo o que eu quero. Significa que Jesus cuida de todas as minhas necessidades. Guarde uma coisa no seu coração. Quando você tem muito, é porque graciosamente Deus está dando a você mais do que precisa. Até hoje, eu conheci uma única pessoa que me disse exatamente essas palavras: pastor, eu tenho mais do que eu preciso. Uma vez, uma pessoa. Quando você tem pouco, é porque graciosamente Deus está te dando exatamente o que você precisa. Deus não nos desampara. Ora, Deus não é obrigado a realizar nossos sonhos. Nada na Bíblia nos fala disso. Então, muitas vezes nós, como diz o texto, nos atrapalhamos com uma série de dificuldades, nos endividamos, nos estressamos, trazemos problemas para a nossa família e deixamos o Senhor de lado porque colocamos em primeiro lugar desejos que não necessariamente são a vontade de Deus para a nossa vida. Antes de você projetar aí seu sonho e criar um plano mirabolante para realizá-lo, você deveria se perguntar qual é o projeto de Deus para a sua vida. Na verdade, você deveria pedir ao Senhor para sonhar os planos dele para a sua vida. Isso nos leva, queridos, à questão do contentamento. Paulo vai mostrar que o dinheiro com contentamento é bênção. Todavia, o dinheiro sem contentamento é uma desgraça. Versículo 6, Paulo vai usar uma ironia, ele vai dizer assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, piedade é o evangelho. Ora, no versículo anterior, ele critica as pessoas que usam o cristianismo como meio de ganhar dinheiro. Pessoas que encaram a piedade como fonte de lucro. Agora ele diz, sim, Timóteo, o evangelho é extremamente lucrativo, desde que você tenha contentamento com o que tem. E aí a gente vai para Filipenses capítulo 4, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente não é soltando fogos, feliz pra caramba. Contente é o coração em paz, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, tendo muito ou tendo pouco. É a gratidão pelo que temos. Isso não quer dizer que você não possa ter, queridos,
aspirações, né? Pastor Eugênio Peterson, ele faz uma distinção que me parece bastante pertinente, que é a diferença entre ambição e aspiração. O mundo nos ensina a termos ambição, a sermos ambiciosos. E aí a semente da ambição nos leva a esse processo de querer mais. E aí essa roda gira e a gente sabe onde ela vai dar. Agora, eu posso ter aspirações. Aspiração de ter uma vida espiritual mais profunda. Aspiração de ter uma família melhor. Aspiração de ter uma vida material melhor. Uma aspiração não é um desejo incontrolável. A aspiração é um desejo que eu apresento ao Senhor em oração. E que eu vou perseguir esse desejo conforme a vontade dEle, segundo os princípios dEle. Então eu não vou me perder no caminho. Então o povo de Israel estava escravo. Ora, eles aspiravam pela liberdade. E o Senhor proveu meios. Então você pode querer uma televisão melhor, um carro melhor, um celular melhor, uma roupa melhor, enfim. Apresente isso ao Senhor. Apresente isso ao Senhor. Ore por isso. E agradeça ao Senhor por aquilo que você tem. Faça sempre esse exercício. Ao mesmo tempo que você apresenta ao Senhor seus novos desejos, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já realizou na sua vida. Certa vez eu preguei dizendo que a nossa insatisfação é tamanha, a tal ponto que a bênção de hoje não nos garante a alegria de amanhã. A bênção de hoje é aquela pela qual às vezes você passou anos chorando, orando e pedindo a Deus. Aí ela vem. E é igual, a nossa alegria é igual o brinquedo de criança no Natal, no aniversário, né? Dura uma noite. Dura uma noite. Amanhã, nós já estamos reclamando por aquilo que nós não temos e queremos ter. A bênção de hoje não nos garante a gratidão de amanhã. Precisamos aprender a valorizar o que temos, queridos. Então, o nosso desafio, Jesus vai dizer, é sermos fiéis no pouco. Ora, outra coisa que você precisa guardar no seu coração, não existe um pouco que seja tão pouco que você não possa servir a Deus. Não servir ao Senhor e usar o pouco como justificativa é desonrar a Deus. Porque se você tem pouco, ora, Deus está te dando esse pouco. E isso, querido, se aplica a todas as áreas da nossa vida, não apenas ao dinheiro. É mais do que o dinheiro, na verdade. Você pode dizer que você tem pouco tempo, você pode dizer que você tem pouca fé, você tem pouca saúde, poucos recursos, pouca habilidade, pouco apoio, pouca idade, pouca criatividade, pouco conhecimento. Nem um pouco. É tão pouco que eu não possa servir a Deus com fidelidade. Afinal de contas, queridos, a nossa confiança não é no que temos. Seja pouco ou seja muito, a nossa confiança está no Senhor. Então, queridos, você precisa se alegrar com um pouco e honrar a Deus com um pouco. Porque a falta de contentamento nos leva a coisas muito ruins. É a pessoa que reclama o tempo todo, né? A pessoa descontente, ela faz mal para ela mesma e para aqueles que estão ao seu redor. Ela não tem prazer em nada, não agradece a Deus por nada. Ela se sente inferior aos outros, porque os outros têm, ela não tem. Isso nos leva, queridos, a um estado de miséria emocional e espiritual. Querer melhorar de vida é legítimo, falamos disso.
A ausência de contentamento instala dentro de nós uma insatisfação permanente. E você precisa libertar o seu coração disso. É uma idolatria que domina o seu coração. Existe um Deus que cuida de você. Preencha o seu coração com o amor de Deus. Agradeça pelo que Ele tem feito. Reconheça o que Ele fez por você em todas as áreas da sua vida. Louve o Senhor e sirva a Ele com o que você tem. De forma fiel e alegre. Coloque a sua fé e confiança, não no que você não tem. Nunca diga para Deus, eu preciso ter algo para te servir. Nunca. Diga para o seu Senhor, eu vou servir o Senhor com o que eu tenho. Isso nos faz pensar, queridos, em outras áreas da vida, como o trabalho. Então a gente trabalha e entende que o trabalho não é a causa da nossa bênção, ele é o meio, né? Bênçãos chegam em nossas vidas por instrumentos. Então, eu estou aqui lendo a palavra, pregando para você, eu sou instrumento, quem te abençoa é a palavra de Deus. Então, ao contrário da mentalidade popular, o trabalho não é castigo de Deus. O trabalho foi instituído pelo próprio Deus antes do pecado. O trabalho não é apenas um meio para a gente ganhar salário. O trabalho, ele é um meio de satisfação, de produção, de criação. De forma que a prosperidade bíblica, ela é fruto do trabalho. Não da esperteza, não do jeitinho, não de apostar em uma bet, não de jogar numa loteria. Se eu for muito próspero na minha profissão, se eu tiver sucesso, ganhei muito dinheiro, eu não tenho motivos para me orgulhar. Foi Deus que me abençoou através do trabalho. A glória é dele. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, Ele é quem nos dá a semente. Ele deu a semente, Ele deu o campo, Ele fez a semente crescer, germinar, dar fruto e me permitiu colher. Se o Senhor não te desse a semente, se o Senhor não abrisse portas, se o Senhor não fizesse a semente germinar, se o Senhor não te abençoasse de diversas formas, você não teria nada do que você tem hoje. Então, se o meu salário estiver no limite, eu vou glorificar a Deus. Se eu tiver muito pouco, eu vou glorificar a Deus. O amor de Deus não pode ser medido pela quantidade de coisas que temos. Seja grato por aquilo que o Senhor faz na sua vida. Ora, e aí, muitas vezes nós não honramos o Senhor com nossos recursos, porque muitas vezes temos medo de perder o que temos. Quando o meu amor não está no Senhor, eu sempre vou ter algo a mais para fazer com o meu dinheiro. O mundo nos ensina a idolatrar o dinheiro. Eu preciso reconhecer esse pecado. Eu preciso pedir perdão por essa idolatria. Muitas vezes não somos generosos, caridosos, doadores, ofertantes e mistos, não é porque não temos dinheiro, é porque temos outras prioridades. Então, generosidade e compromisso financeiro, que não tem a ver com muito dinheiro. Ao longo da minha caminhada, eu conheci pessoas extremamente generosas, mas que não eram milionárias, mas que entendiam a alegria e a fidelidade de servir a Deus com seus recursos. Então eu preciso analisar meu coração. Quais sentimentos, veja você,
Quais sentimentos estão por detrás da sua maneira de administrar os seus recursos financeiros? Quais sentimentos? É o medo de ficar sem dinheiro? É o que os outros vão pensar de você? Ou é a confiança e a gratidão em Deus? Então, queridos, a gente precisa fazer algumas trocas hoje, né? É o que a palavra de Deus nos propõe. Trocar a confiança no dinheiro pela confiança no Senhor. Substituir o amor pelo dinheiro, pelo amor a Deus. Ter um coração que se alegre quando veja o que tem e diga obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me deu. E se eu não posso ter aquilo que eu gostaria de ter nesse momento, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado. Eu preciso substituir o sucesso que o mundo oferece pelo contentamento no Senhor. O sucesso do mundo é sempre ter mais do melhor que o mundo pode oferecer. A pergunta para você é: o melhor do mundo, o melhor que o mundo pode te dar, é suficiente para o seu coração? O Senhor nos promete bênçãos, o Senhor nos promete prosperidade. Deus pode nos abençoar e sim, prosperarmos materialmente, mas nunca ao preço de deixar de adorá-lo. Nunca achando que o que temos é mais importante do que o que somos. Nunca achando que o que apresentamos a Ele é mais importante do que o nosso coração. Deus está muito mais preocupado com a obra que Ele quer fazer na sua vida do que com o que você vai comprar na Black Friday. Você precisa enxergar o que você tem e o que você pode ter pelos olhos do Evangelho. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. E seja transparente com o Senhor. Seja honesto com o Senhor. Apresente para o Senhor as suas questões. Talvez a área financeira seja para você uma área de dores, de angústias, de tristeza. Ou talvez uma área que você mantém distante da vida com Deus. Talvez você simplesmente paga as suas contas e isso não tem nada a ver com a sua espiritualidade. Ou talvez isso já está tão entranhado dentro do seu coração que de fato se tornou um ídolo para você. Talvez há questões sentimentais, questões psicológicas. Talvez você ache que a sua identidade, o seu valor, a sua importância como pessoa está vinculado a algum tipo de sucesso material. Talvez você se sinta inferior porque você não tem aquilo que você gostaria de ter. Talvez você se sinta menos capacitado a servir no reino até, porque talvez você não tenha tanto quanto você gostaria. Se coloque diante do Senhor. Diga para o Senhor. Agradeça ao Senhor as bênçãos que Ele já realizou na sua vida.
Se possível, enumere diante do Senhor. Peça ao Senhor a graça do contentamento. Peça ao Senhor a graça da fidelidade no pouco. Peça ao Senhor a graça de você sentir-se amado por Ele, a despeito do que outros possam pensar sobre você. Deus amado, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tua palavra diz que quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. No mundo, Senhor, numa sociedade onde tudo tem um custo financeiro, onde aqueles que não têm são privados, ó Pai, de tantas oportunidades e benefícios. E aqueles que têm, Senhor, se envaidecem, Senhor, e muitas vezes se sentem melhores do que outros. Nós servimos a um Deus que nos dá bênçãos gratuitamente. Servimos a um Deus que nos ama e que não cobra nada por isso. Servimos a um Deus que entregou o seu Filho por nós, que nos deu vida, que nos deu esperança, que nos deu salvação. Algo que a gente nunca conseguiria pagar, Senhor. Algo que o Senhor nos dá gratuitamente. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha derramar graça aos corações nessa manhã. Para que aqueles, ó Pai, que têm os seus corações entristecidos, ansiosos, angustiados, preocupados, ó Pai, talvez algum até desesperado, ó Pai, por questões financeiras, que o Senhor possa, Senhor, revestir, Senhor, com graça, com paz, com a confiança, Senhor, no Deus que cuida, Senhor, no Deus que provê, no Deus que sustenta, no Deus que não desampara. Que a paz que excede todo entendimento, ó Pai, guarde o nosso coração. Vá ao encontro daqueles corações, ó Pai, que tem as suas identidades, a sua autoestima vinculada à questão financeira, Senhor. Que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, que somos especiais porque o Senhor nos ama. Que o nosso valor, ó Pai, como pessoa, não está, Senhor, nos nossos bens materiais. Pai, quebra, Senhor, dentro do nosso coração toda idolatria, Senhor, toda avareza, toda ganância. Para que possamos, ó Pai, de fato ter um coração que honre o Senhor com a nossa vida e nossos recursos, ó Pai. Que nossos recursos, ó Pai, sejam, Senhor, instrumentos, Senhor, para investimento, Senhor, no Teu reino. E que isso não seja peso, obrigação ou tristeza, mas como diz Tua palavra, possamos fazer com alegria. E para além da igreja, possamos agir com generosidade, abençoando outras pessoas, abençoando nossos irmãos, abençoando aqueles, ó Pai, que tem menos que a gente. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver uma vida financeira, Senhor, equilibrada, baseada, Senhor, não nas seduções e nas promessas de um mundo, ó Pai, que idolatra o consumo, mas que a nossa vida financeira esteja baseada no temor do Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, ó Pai, que tem problemas, ó Pai, muito grandes nessa área, da graça, da direção. Age com milagres, ó Pai, das saídas, ó Deus. Abençoa aqueles irmãos, ó Pai, que estão na expectativa de uma resposta financeira, Senhor. Que o Senhor haja com milagre, com bênçãos, que o Senhor abra portas.
E que possamos entender, ó Pai, que isso não tem a ver com uma troca, uma barganha, mas é amor do Senhor, o amor de um Deus, ó Pai, que como Jesus nos disse, Senhor, não despreza a oração dos seus filhos, porque o teu amor é muito maior, ó Pai, do que o amor de qualquer pai ou qualquer mãe. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a ter uma relação espiritualmente sadia e saudável, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a manter o nosso coração distante, ó Pai, das armadilhas, das promessas que o mundo faz, ó Pai. Que muitas vezes, ó Pai, nos seduzem e nos destroem. Vá ao encontro, ó Pai, daqueles, ó Pai, que já caíram em tentação, que já cederam, que já erraram, que já sofreram, porque Tu és um Deus de restauração, Senhor. Levanta os caídos, ó Deus, faça que os sintam, ó Pai, o perdão do Senhor, e sentindo o Seu perdão, Senhor, possam se levantar para uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver a vida, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Espírito oramos.